E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai destrinchar um conto simplesmente fascinante da mitologia clássica, a história de Arion. Olha, essa é daquelas narrativas que preparam o terreno perfeito para um confronto épico, sabe? De um lado a beleza sublime da arte e do outro a escuridão absoluta da ganância humana. É uma fábula que prende a atenção do início ao fim e faz a gente questionar bastante os verdadeiros valores que movem as pessoas. Então, vamos direto ao ponto. Sabe aquela sensação pesada de que algo vai dar muito, mas muito errado? Para entender o nível de tensão dessa história logo de cara, basta ouvir o que o rei Periandro de Corinto disse ao seu músico favorito, Arion, que estava prestes a embarcar em uma jornada pelo mar. Essa frase aí na tela funciona como uma verdadeira bomba-relógio. O rei já sentia que algo terrível espreitava no horizonte, um presságio bem fúnebre mesmo, pairando sobre essa busca do artista por glória em terras distantes. A tensão já se instala no primeiríssimo ato. Certo, vamos mergulhar nisso aqui. A jornada do nosso protagonista começa rumo a Sicília para uma baita competição musical. E contrariando todas as expectativas fúnebres do amigo dele, Arion triunfa de uma maneira espetacular. Ele ganha prêmios inestimáveis, junta uma riqueza absurda e conquista a adoração de todo um reino. Mas olha só o perigo, é justamente esse sucesso estrondoso que mascara perfeitamente a tragédia que estava por vir. A viagem de ida foi impecável, mas é na viagem de volta, com os baús abarrotados de ouro, que a calmaria do mar começa a contrastar de forma assustadora com a tempestade que vai se formando nas mentes da tripulação. A gente percebe rápido que existe um abismo gigantesco entre esses dois mundos dentro do navio. De um lado, temos o Arion. Apesar de receber vários convites tentadores para ficar morando na Sicília e curtir a sua recém-adquirida fortuna, a essência dele fala mais alto. Ele valoriza demais a lealdade e decide que o lugar dele é em casa, ao lado do amigo, o rei. Agora, do outro lado, temos a tripulação, homens que vão sendo engolidos pouco a pouco por uma inveja amarga. Enquanto o propósito do Arion é compartilhar a beleza da arte, a tripulação é inteiramente consumida pela ganância. É tipo água e óleo, sabe? Uma colisão inevitável e extremamente perigosa. E essa colisão ganha contornos muito cruéis quando os marinheiros amotinados começam a justificar o injustificável dentro de suas próprias cabeças. A lógica que eles usam é de um absurdo quase cômico, se não fosse tão trágico. Basicamente, eles comparam a realidade dura deles, de muito trabalho braçal no mar sem quase nenhuma recompensa, com a riqueza gigantesca que o artista conquistou num piscar de olhos usando só o talento. O ressentimento ferve. Eles sentem que os deuses os esqueceram e usam essa inveja para racionalizar na maior cara de pau, um motim covarde contra o cara que tá segurando o tesouro que eles tanto cobiçam. Bom, a tensão atinge o limite absoluto quando o motim finalmente explode. O líder da revolta, o marinheiro ruivo, descrito como um sujeito incrivelmente rude, encurrala o Arion e joga no colo dele uma escolha fria e brutal. Imagina a cena. Ou ele morre ali mesmo, instantaneamente com um golpe de punhal no peito, ou ele se joga nas águas turbulentas do oceano. Fim de papo. É uma encruzilhada inescapável. Não tem apelo, não tem choro, não tem piedade. É apenas a morte iminente ditada pelo puro desespero de colocar as mãos naquele ouro. Como qualquer ser humano faria de frente com o próprio fim, Arion tenta negociar uma saída, né? Ele manda a oferta definitiva. Propõe entregar absolutamente todo o seu ouro aos revoltosos. Ele abre mão de tudo, só pede para continuar respirando. Afinal, para uma alma voltada à poesia e à arte, um tesouro material não significa absolutamente nada perto de estar vivo. Mas o pedido é rejeitado na lata. A lógica fria e calculista dos criminosos é simples. Mortos não contam histórias. Deixar o artista vivo significaria o risco enorme de serem denunciados à coroa mais tarde. O destino trágico do nosso poeta parecia selado. E diante desse fim inescapável, Arion faz um único e último pedido: o direito de cantar mais uma vez. E a maneira majestosa, quase ritualística, como ele se prepara é uma loucura de tão fascinante. Em vez de sucumbir ao pânico, de chorar ou implorar, ele literalmente se transforma. Ele veste uma túnica super luxuosa, recamada de pedras e uma coroa dourada para clamar pelo favor de Apolo, o deus da música. Ele posiciona a lira na mão esquerda, a varinha de marfim na direita e eleva aqueles instantes finais a uma performance tão, mas tão épica e dolorosa que o próprio mar, o vento e as aves ao redor silenciam completamente para reverenciar a sua arte. E isso ilustra brilhantemente a elevação espiritual incomparável do personagem. Depois de concluir esse lamento tristíssimo e sem demonstrar aquele desespero suado de um condenado, Arion caminha até a beirada do navio e faz uma dedicação de arrepiar.
Ele entrega o corpo físico às águas do oceano com um único desejo na cabeça: que o seu instrumento e o seu legado descansem junto às divindades da música. Com uma coragem impressionante, a túnica se abre como grandes asas e ele mergulha rumo àquilo que os marinheiros acham, com toda certeza, que vai ser o caixão líquido dele. Só para dar um contexto rápido para a gente entender o peso dessa entrega, as Nereidas são as ninfas, as divindades das profundezas que habitam o fundo do mar. Já o Orfeu é, sem sombra de dúvida, a figura central da mitologia grega quando o assunto é o poder insuperável da música. Isso mostra pra gente que mesmo na beira da morte e sendo traído de forma tão abominável, a essência do Arion continua intacta. A cabeça dele está voltada inteiramente para a eternidade e para a pureza da criação artística. É de outro mundo. Mas olha, a mitologia sempre tem umas cartas maravilhosas escondidas na manga, não é mesmo? A magia operada pelo lamento final do Arion não silenciou só a superfície. A música foi tão absurda e imensurável que, incrivelmente, convocou um resgate improvável lá da escuridão do fundo do mar. Um enorme grupo de golfinhos cercou as laterais do navio amotinado. A arte, quando executada com essa pureza no momento de maior desespero, consegue magicamente atrair do desconhecido as forças que vão mudar totalmente os rumos dessa história. E aí, o impossível literalmente acontece. Um dos maiores golfinhos rompe as águas, oferece as costas para o poeta que já estava afundando e o resgata do abraço gelado da morte. A viagem que estava fadada à tragédia vira uma travessia mágica, com o animal transportando o Arion por todas aquelas ondas revoltas até deixá-lo são e salvo nas areias claras de Corinto. É meio que o universo recompensando de forma poética um espírito que, no fim das contas, manteve o coração focado única e exclusivamente na beleza. Com os 2 pés bem firmes em terra, o artista vai direto de volta para o Palácio Real. O mais incrível de notar aqui é que o Arion não derrama uma única lágrima por toda aquela fortuna colossal que os piratas levaram. Nada. A felicidade dele é total só pelo fato da lira dele estar intacta e por poder abraçar o amigo leal de novo. O choque inicial do rei Periandro logo vira choro de alívio. E o Arion, sendo o gênio que é, já pega um instrumento e compõe ali mesmo uma balada fresquinha para o rei, narrando melodicamente cada detalhe bizarro da traição e daquele resgate milagroso. Alguns dias se passam e o navio dos marinheiros finalmente atraca no porto. É aqui que a história nos entrega um momento perfeito de ironia dramática pura. Os marinheiros, crentes que tinham cometido o crime perfeito e saído ilesos, são levados até o rei. E eles têm a coragem de mentir na cara dura, juram cinicamente que o poeta tinha abandonado todo mundo, seduzido pelo ouro e pela boa vida na Sicília. Eles contam essa mentira com uma convicção cega, sem fazer a menor ideia de que a grande vítima da história está escondida, escutando cada palavra mentirosa em um quartinho bem ali do lado. É quando o castelo de cartas desmorona na mesma hora. Como num passe de mágica teatral, o Arion sai das sombras, vestindo exatamente aquela mesma túnica majestosa que ele usava quando saltou para a morte. O impacto na cabeça da tripulação é algo indescritível. Eles caem de joelhos, completamente paralisados pelo terror mais absoluto, jurando de pés juntos que estão diante de um deus imortal. O choque de serem pegos na mentira se mistura com o pavor de enfrentar alguém que eles acham que os deuses trouxeram de volta à vida só para executar uma vingança divina. Diante de todo esse espetáculo, o rei Periandro entrega o veredito final, e é aqui que mora toda a moral da nossa análise de hoje. Ele não manda executar ninguém. Em vez disso, ele impõe um castigo muito mais sutil e profundo: o banimento definitivo de Corinto e o completo distanciamento de qualquer forma de poesia, de música e das pessoas de alma elevada. E a genialidade amarga desse final é a reação dos marinheiros. Aqueles homens rudes e cegos pela ganância simplesmente dão de ombros. Eles são tão rasos, mas tão vazios, que jamais conseguiriam medir ou até mesmo sofrer pela grandiosidade da arte que perderam para sempre. E é exatamente esse vazio existencial dos marinheiros que deixa a gente com essa pergunta super provocativa para fechar a explicação de hoje. A história do Arion traça uma linha muito nítida. De um lado, a gente tem a alma capaz de se conectar com o sublime, de ver muito além do ouro físico e atrair verdadeiros milagres através da arte. Do outro lado, fica aquela ignorância sombria de quem só se move por interesses materiais cruzinhos. Fica aí o convite para a gente refletir: será que a beleza da arte tem mesmo o poder de transformar a ganância humana? Ou será que estamos fadados a caminhar por mundos paralelos que nunca vão se entender de verdade? É uma baita pergunta sobre qual lado a gente decide alimentar na nossa própria vida. Até a próxima!